tem que ser bom tecnicamente, tem que ter um histórico de contabilidade legal, etc. Mas você também tem que parecer ser bom. Vender por indicação é um jogo, vender para um lead que vende na internet é outra coisa. E é aqui, inclusive, onde muitos desistem. O contador, ele tende a achar que o problema é que ele não tem oportunidade comercial. Quando ele tiver de frente a frente com o lead, ele vende. E a gente já sabe que não é assim, entendeu? E quantas vezes, cara, a gente ouviu, não, porque se eu tiver na reunião, eu vendo. Se eu tiver na reunião, eu vendo. E não vende. Putz, o cara que eu vou conversar, a empresa que eu vou conversar agora, ela tem condições minimamente de receber uma proposta minha? Isso é a primeira coisa. Porque senão, às vezes, você vai gastar lá 40, 50, uma hora e você vai só se frustrar. E aí, é nesse momento, Santos, que lá no SaaS, eu vi história de contabilidade vendendo, às vezes, pro mesmo perfil de cliente, só que um vende um honorário de R$600 e o outro vende um honorário de R$2.500, R$3. Cara, pra mesma empresa. Cenários muito parecidos. Você fala, cara, por que um consegue vender pra R$2.500 e outro pra R$600? Por quê? Com toda certeza. Existe um processo durante essa condição e no momento de valor, o cara também tá muito seguro com o que ele tá entregando. Bem-vindo a mais um episódio do Mooncast, esse que já é o maior podcast de marketing, venda e gestão de estratégia para você aí que é contador ou contadora. Estamos em mais um episódio da nossa série que está fazendo muito sucesso, que é o Mooncast Experts. Então eu estou trazendo gente que faz acontecer dentro da Moonflag para compartilhar com você uma visão de dentro, uma visão da liderança, uma visão de quem está em contato com contadores todos os dias e que está fazendo da Moonflag o principal player de marketing e vendas para contadores do país. Então é legal porque aqui é um conteúdo mais técnico. Então se você está no momento, né, especificamente no episódio de hoje, está no momento de pensar em área comercial, está no momento de pensar em contratar uma pessoa para vendas, de desenhar um processo comercial, cara, você vai sair daqui sabendo, tendo ferramentas práticas para implementar. Então vale a pena uma horinha aí para ti sair daqui com uma série de tarefas e botar para rodar aí na sua empresa de contabilidade. Caso você não me conheça, sou o Matheus Santos, fundador e CEO da Moonflag, que é a maior assessoria de marketing e vendas para contadores do país. Estamos aqui nesse projeto, nesse podcast, mais de 1 ano e meio, com toda quarta-feira, meio-dia, sai um episódio novo. Então você que já nos conhece, não esquece, deixa o teu like aí na confiança que vai vir um bom conteúdo pela frente. Você já conhece nosso trabalho, já conhece o comprometimento que a gente tem aqui para fazer o melhor conteúdo possível. Garanta que você está inscrito nesse canal, porque isso ajuda a gente a continuar produzindo. Eu recebo, felizmente, assim, eu me sinto muito honrado de receber bons feedbacks dos conteúdos que a gente traz aqui. Gente falando, cara, eu tô cedendo o escritório do meu pai e esse podcast tá me ajudando muito. Eu tô pensando em abrir meu escritório e esse podcast, cara, tô pegando várias dicas. Você que comenta, primeiro, muito obrigado. Você que tá aqui com a gente toda quarta-feira, muito obrigado. Mas, ao mesmo tempo, preciso da sua ajuda. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve aqui. Deixa o teu like, compartilha esse episódio, isso é muito importante, que isso dá pra gente um gás, uma motivação maior de manter esse episódio de pé, ou melhor, esse projeto de pé, tá certo? Você que não nos conhece, dê uma oportunidade, assista esse podcast até o final, que eu tenho certeza que ele vai virar o seu podcast preferido do mercado de contabilidade, beleza? Vamos lá, então tô aqui com o Caio Tavares, meu brother. Bem-vindo aqui, prazer ter você aqui. Vamos falar um pouco sobre vendas. Você é o gerente comercial da Moonflag há mais de 3 anos, tá aí a linha de frente, né, do nosso processo de aquisição e tem muita coisa para compartilhar. Talvez, até quem está nos ouvindo aqui, talvez já tenha até feito uma reunião com o Caio. Há uma chance. Há uma chance. Quantas reuniões será que você já fez nesse período, hein, cara? Já para fazer essas contas? Cara, eu imagino que mais de 1.000. Mais de 1.000 reuniões. Mais de 1.000 reuniões. Eu também acho, mais de 1.000. Acho que mais de 1.000. E por ano a gente faz o quê? Em torno de 300 a 400, né? Isso aí. Então é mais de 1.000 reuniões. Então não é mole não, hein, cara? Mais de 1.000 reuniões com contador individualmente. Então acho que vai ser bem proveitoso ter você aqui com a gente. Pra quem não te conhece, Caião, se apresenta aí pra turma. Cara, primeiro poder agradecer, né? Uma honra estar aqui sentado numa cadeira onde grandes players do mercado contábil já sentou, já teve um pouquinho dessa troca aqui. E pra quem não me conhece, como o Matheus falou, meu nome é Caio Tavares, eu sou gerente comercial na Moonflag há um pouquinho mais de 3 anos. Sim. Provavelmente a gente já tenha se encontrado aí, eu tenho feito muitas reuniões com pessoas que falam, pô, eu assisto o podcast, conheço, então vai ser bem interessante estar aqui nessa conversa. Eu espero conseguir contribuir com você que está começando ou que já tem um time comercial, e que é um jogo bem difícil, né? Vender não é fácil, ainda mais no mercado tão competitivo que é a contabilidade. Show, Caio. Você tem mais de 3 anos de mercado contábil, mas a sua carreira na área de vendas, ela começa antes, né? Só para a gente conhecer um pouquinho desse seu background, quando você começa, né, a entrar na área comercial, o que você fez antes de entrar na Moonflag, né? Legal. No comercial eu começo bem cedo, né? Porque eu comecei a trabalhar cedo também, né? Então, com 14 anos eu já trabalhava. Comecei a trabalhar numa loja de calçados. Vendo de uma família que é o seguinte, meu pai até hoje é pintor, minha mãe vendedora numa loja de calçados, inclusive na Zona Norte de São Paulo, no bairro do Curuvi.
Por coincidência, meu primeiro emprego também foi numa loja de calçados, que não tinha nada a ver, né, com o contexto dela. Bom, comecei ali muito cedo, fazendo um trabalho que popularmente a gente visualiza, né, no dia a dia para quem passa em shopping, essas coisas do tipo. Depois eu tive dos meus 15 anos até meus 17 anos, eu pinguei em algumas coisas, né, porque, primeiro, muito novo, época de exército, então quase ninguém pegava, né, a gente para trabalhar. Nesse período, inclusive, que eu fiquei eu demorei quase 2 anos para ser dispensado. Eu trabalhei dentro de um escritório de contabilidade, lá em Guarulhos, chama Contabilidade Exata, do Valmir. Ficava fazendo um trabalho que até hoje eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo. Cara, tinha uma porção de notas que a gente recebia dos clientes no dia a dia, né, a lembrança que eu tenho era com muitos papéis, né, então assim, eu recebia algumas notas fiscais de clientes, hoje eu consigo entender isso, né, que era de clientes, e eu lançava tudo em um sistema lá, para que depois ele pudesse pegar essas informações. Mas aí você fazia isso na mão ou você tinha a leitora? Não, na mão. Eu pegava ali e digitava o valor da nota fiscal, quem que era, o cliente, o valor, tudo mais. Quando a demanda estava baixa, eu ajudava na parte de RH, né, então a gente recebia um monte de folhas de ponto. Então, eu tinha que pegar essas folhas de ponto também e lançar no sistema que nós tínhamos na época. E eu fiquei lá. O Valmir, ele era um conhecido, né? É um conhecido, assim. Então, ele me empregou justamente no período que eu não poderia estar empregado por conta do período do exército. Quando eu saio dessa experiência, aí eu entro efetivamente numa venda um pouco mais consultiva, um trabalho mais radical, vamos dizer assim, que aí eu começo a trabalhar o consórcio. Então, eu começo a trabalhar com consórcio, colhi 2 anos fazendo vendas para B2B e B2C. Nessa experiência, eu vou morar no Paraná, em Maringá. Lá já é minha primeira experiência como supervisor de vendas, né? Depois fui para coordenador também em Maringá, fiquei um pouquinho em Londrina também. Quando eu volto para São Paulo, aí eu entro pro mercado digital. Então, eu começo a vender assessorias de marketing, só que agora já para indústria. Então eu saio de um universo de consórcio que é completamente diferente do que a gente vive hoje, e aí eu começo a trabalhar trabalho numa empresa onde a gente vendia marketing para indústria, comércios de maneira geral, até eu entrar na Moonflag, né? Então, há 3 anos atrás eu opto por sair dessa empresa, começo a procurar uma outra oportunidade, e aí é quando eu conheço a Moonflag, enfim, e aí a gente tá aqui até hoje. Muito bom, muito bom. Então aí tem mais quase 15 anos aí de vendas já, né? Nesses 3 anos de mercado contábil, que é um mercado diferente, né, dos mercados que você atuou, o que você entende que foi seu maior aprendizado, que esse mercado te proporcionou, que talvez os outros que você passou, você não tinha notado ainda? Assim, olhando, para responder isso, eu olho muito para as reuniões comerciais que a gente faz lá no dia a dia. Não só eu, como o time, né? Acho que o maior aprendizado é que é o seguinte, você ser muito bom tecnicamente não é o suficiente mais. Legal. Entendeu? Então, assim, cada vez mais a gente está, assim, num ambiente que você tem que ser bom tecnicamente, tem que ter um histórico de contabilidade legal, etc. Mas você também tem que parecer ser bom. Né? Semana passada mesmo, foi sexta-feira, olha só que engraçado. Fiz reunião com o escritório de contabilidade, que inclusive nos assiste. O escritório de contabilidade tem 7 sócios, são quase 50 anos de mercado e tudo mais. E eles estão entrando no digital pela necessidade de falar, putz, agora já não dá mais pra gente fazer como antigamente. E aí é um escritório extremamente relevante. E aí a gente tem que explicar um pouquinho do que é site, do que é rede social, porque o cara ainda tem essa dificuldade e às vezes nem entende, né, que é necessário. Então, do meu ponto de vista é isso, tem que ser bom e tem que parecer ser bom. Atenção, atenção, tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega. Eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceria com a Company Hero vai transformar sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada. Com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório. Ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana. Vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar.
você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. Total, faz todo sentido, né? Cara, legal, vamos lá. Nesse período de mais ou menos 3 anos aí de Moonflag, teve uma área também que você teve a oportunidade de liderar, que é a nossa área de SaaS, né? Que é o Inside Sales as a Service, né? Que é quando a gente terceiriza ou pré-vendas para os escritórios que a gente atende. Para te explicar melhor o que acontece, ó. A Moonflag, ela tem 11 soluções para o mercado de contabilidade. Diferentes soluções, cara. A gente faz desde o posicionamento digital para você que está fora da internet até chegar no momento onde a gente literalmente agenda a reunião comercial para você só entrar na call com o potencial cliente, apresentar o serviço e vender. Então o Caio, ele cuidou desse produto aqui, que é o produto na esteira, um dos mais avançados que a gente tem, que são os escritórios mais avançados que estão nele, né? E é um produto que, inclusive, desperta muito interesse, né, da turma. A gente prioriza vender esse produto para quem já está dentro, está gerando lead através da Moonflag, não está conseguindo atender os leads, está com dificuldade e não tem estrutura comercial. Aí a gente vai e criou essa solução para absorver essa demanda e ajudar o contador a focar naquilo que importa, que é a reunião. E o Caio foi o cara que liderou esse produto aí durante muito tempo, até recentemente que a gente entrou agora com um novo líder, que é o Washington, né? E aí, acho que ali você teve um contato um pouco mais de dentro, né, com os escritórios, que chegou até a assistir reuniões, chegou até a participar de reuniões, né, com os escritórios. E eu queria aproveitar um pouco essa experiência que você teve aqui na Moonflag, cara, para você trazer pra gente o que você entende que são desafios, né, que estão dentro do processo comercial do contador, partindo da reunião. Que eu acho que a reunião, cara, ela é determinante, né? E eu queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência. O que você notou, o que você viu que é bom, o que você viu que talvez é um ponto de melhoria do mercado? Cara, assim, primeiro, a maior dificuldade no meu ponto de vista, né? É o contador entender que ele está conversando com o cliente dentro de um contexto completamente diferente da indicação. Legal. Acho que esse é o primeiro aprendizado, né? Porque a gente vem de um mercado onde a maioria das vendas elas são feitas através de uma indicação, então é muito mais fácil, né? Talvez não 100% fácil, mas ela é muito mais simples de ser executada. Então, a partir desse momento, quando a gente está falando de uma venda que ela vai ser construída ao longo de 40, 50 minutos, numa primeira reunião, às vezes numa segunda, terceira reunião, a depender do que você está negociando, eu vejo que os contadores, de maneira geral, ele tem dificuldade de entender esse jogo, esse contexto. Então, beleza. Começou-se olha só, dentro disso que você falou, né? Como que é o processo? Como que é o processo lá para quem não conhece? Os leads são gerados pelo time da Moonflag, pelo time de performance. Isso cai dentro de um CRM, que a gente também ajudou a estruturar desde o zero. Quando esse lead cai, tem um SDR na Moonflag que vai ligar e vai qualificar essa reunião. Então, vou pegar um exemplo simples. Se é uma reunião para BPO financeiro. Então, o contador ele já vai ter informação de quantas notas fiscais essa empresa emite, quantos pagamentos ela faz, quantas contas correntes é movimentada dentro do mês, quantos funcionários, se é CLT, se ou não. A gente procura realmente ter quase que todas as informações possíveis pré-reunião comercial. Ok. Por não entender essa dinâmica de que, agora eu não estou conversando com uma indicação, ou seja, eu vou de repente ter que entrar mais a fundo nessas informações aqui, investigar a dor real desse cliente antes de fazer uma oferta, o contador muitas das vezes pega aquelas informações e não usa, um erro que a gente vê bastante, não usa nenhuma daquelas informações, aí você entra na reunião comercial para fazer as mesmas perguntas que o SDR já fez e que você poderia estar utilizando aquilo a teu favor para encurtar a reunião e de repente gastar mais tempo em geração de valor e aí vai. Ou então, quando não usa essas informações, já vai direto para uma proposta. Porque, novamente, quando a gente está falando de uma indicação, o elo de confiança é o cara que te indicou. Claro. Então, você não vai precisar, de repente, mesmo dentro de precisar tanto rodeio, de repente, né? Quando a gente tá falando de uma venda consultiva, que o cara te conheceu, sei lá, uma semana no anúncio e vai passar 1 hora com você ali pela primeira vez, a gente tá falando de cenários diferentes. Então, acho que uma das grandes lições que o contador precisa entender de uma vez por todas é vender para indicação um jogo, vender para um lead que vende na internet é outra coisa. E é aqui, inclusive, onde muitos desistem. Legal. Muitos desistem. Recentemente também, né, eu vou trazer bastante casos aqui reais que a gente vive no dia a dia. Eu vendia mais ou menos há 5 meses atrás para um sorte de contabilidade. Ele já comprou lá no comercial, tanto a assessoria quanto o trabalho de SaaS, né? Aí olha só que interessante. Primeiro mês fez umas 3 ou 4 reuniões, segundo mês 6. No seu terceiro mês, acho que 6 ou 8 reuniões, alguma coisa assim. Putz, esse era um cliente que estava em pânico. Por que em pânico? Porque ele fez 5, 4, 6, 8 reuniões e não vende.
E aí o cara começa a entrar em parafuso, né? Putz, eu sempre nesse momento é onde eu brilhei, aí eu chego nesse momento agora e não consigo. E aí fica quase que uma crise existencial, né? Pô, Total. como que eu consigo? Antes eu fazia, agora não. Então acho que assim, entender que são jogos diferentes, são coisas completamente diferentes, acho que pode facilitar quem quer começar ou quem já está nesse jogo, né? Perfeito. E a gente já viu muitos casos ali com um cara que fez mais de 30 reuniões no pra ninguém, né? Vamos aproveitar esse contexto aqui e vamos tentar criar, então, vamos ajudar a nossa audiência a tentar construir o que seria, então, essa reunião para um cara que vem da internet. Beleza. Quais seriam as etapas que acho que a gente percorre, porque a gente come isso com farinha num flag, né, todo dia, porque é a nossa realidade. Vamos tentar, então, transformar isso num playbook, num framework ou num passo a passo, entendeu? Para você que tá do outro lado aí. Cara, vamos lá. Entrei numa reunião, o cara que tá do outro lado eu nunca vi, entendeu? Como que eu começo a reunião? Vamos tentar fazer um roteirinho aí de reunião que eu acho que pode ser bem útil, já que a gente já viu que isso é um problema muito grande, né? Não à toa que você tá aqui também pra gente compartilhar essa experiência. Esse é um problema do mercado. O contador, ele tende a achar que o problema é que ele não tem oportunidade comercial. Quando ele tiver de frente a frente com o lead, ele vende. E a gente já sabe que não é assim, entendeu? E quantas vezes, cara, a gente ouviu, não, porque se eu tiver na reunião, eu vendo. Se eu tiver na reunião, eu vendo. E não vende. Porque ele não tá acostumado a vender. Vender é convencer. E o cara que vende indicação não precisa ser convencido. Ele já precisa da dor. Ele tá num alto nível de consciência. Tem que resolver logo, né? Ele tem que resolver logo. Então, o cara, infelizmente, né, a gente acaba... por talvez não ter referência, não ter histórico, né? A gente acaba achando que às vezes a gente é incrível e às vezes a gente não é. A gente tá fazendo um bom trabalho aqui, mas para melhorar ou para ir para um próximo passo precisa dominar uma coisa que você não conhece. E tá tudo bem. Tá tudo bem, entendeu? Vamos tentar fazer isso, Caio. Vamos imaginar que o cara que tá aqui do outro lado da audiência, ele vai fazer o mesmo caminho que esse escritório que você acabou de falar. Contratar ou a Moonflag ou uma outra assessoria, mas é claro que se ele tá aqui, eu espero que ele contrate a Moonflag, né? E aí ele vai começar a gerar lead, depois vai começar a gerar reunião. Beleza, o cara entrou na call. O que você vê que começa a faltar? E vamos tentar desenhar um roteiro aqui baseado nas técnicas que tu conhece. Beleza, assim, no meu ponto de vista, antes até da gente falar, putz, a câmera ligou, vamos começar, acho que tem um pré-reunião. Claro. Que é importante a gente respeitar, né? Porque, primeiro, nem todo lead que vai vir da internet, ele é qualificado ou ele tem potencial para ser teu cliente. Então, acho que a primeira coisa que você tem que avaliar é isso. Putz, o cara que eu vou conversar, a empresa que eu vou conversar agora, ela tem condições minimamente de receber uma proposta minha? Isso é a primeira coisa. Porque senão, às vezes, você vai gastar lá 40, 50, uma hora e você vai só se frustrar. Então, assim, existe um pré-reunião que é muito importante. Hoje existe, né, um profissional que faz só isso, que é o trabalho de SDR, né, que ele vai só qualificar o cara ali, deixar ele mais quente para reunião. Mas vamos levar em consideração que esse trabalho foi feito. Você tem essas informações mínimas ali de pré-qualificação, como eu dei o exemplo aqui de uma reunião de BPO financeiro, e você vai começar a sua reunião comercial. Então, uma vez já sabendo quem é o teu cliente, qual a localização dele, você tendo essas informações básicas, você inicia pelo rapport, não tem muito para onde ir, beleza? O rapport, muita gente confunde, acha que o rapport é aquele momento de você fazer piada, de você ser engraçado. Cara, é muito normal o mercado entender isso. Não só o contábil, mas acho que o mercado de vendas em geral. E o rapport, ele tem uma única função, que é você conseguir se conectar com o cliente. Eu, particularmente, venho de vendas de PAP, de presencial. É mais fácil você se conectar com o cara. Porque você tá aqui, você tá vendo um quadro ali e tal, você consegue, de repente, criar alguma coisa. Durante a reunião comercial, você não tem tantos artifícios para conseguir criar esse rapport. Então, você vai ter que encontrar, de repente, um formato de você se conectar com o cara. Vou te explicar como eu faço, né? Eu não sou o cara da risadinha no começo das minhas reuniões comerciais. Meu time, inclusive, até brinca comigo por conta disso. Eu procuro já, assim, no momento, deixar ali do rapport, oi, boa tarde, tudo bem? Você tem aquele momento de apresentação, deixar o cliente muito à vontade, e eu costumo deixar ele falar. Cara, o que te trouxe até aqui? Ou, se você já tem as informações de pré-vendas, você reforçar. Cara, ó, você conversou aqui com a Júlia, do meu time comercial, tenho essas informações aqui, cara, vamos utilizar isso aqui como ponto de partida para essa nossa conversa? Mas me conta, o que te trouxe realmente até aqui? Porque aí você faz um rapport, você não deixa de se conectar com o cliente, mas você também demonstra que você tá ali preocupado com o que vocês vieram conversar. Isso né? que você falou é muito importante, né? Duas coisas aqui que é muito importante, né? Essa pré-reunião, ela é determinante, e aqui é onde aí a gente pensa, né? O mercado, ele fala muito assim, o que o contador ele tem em mente? Talvez você seja assim, quem é meu cliente? Meu cliente é aquele que pode pagar, meu cliente é aquele que me paga e tal. E aí, quando você tá na indicação... Perdão, quando você está na indicação, isso até pode funcionar. Quando você vai para um processo que é uma captação mais estruturada, não existe isso, cara. Você vai precisar definir pré-requisitos, né? Então, assim, cara, quem que é o meu perfil de cliente? Por isso que
algumas coisas, eu vejo que no mercado, por mais que elas sejam muito batidas, na prática elas não acontecem. Sim. Então, o contador ele tem dificuldade de estabelecer qual é o perfil de cliente dele, logo, ele quer atender todo mundo, Sim. logo, ele não consegue ter Não uma atende oferta boa ninguém. para todo mundo, logo, no final se frustra e tal. E aí, isso é importante, tá? Quem que é o cara que você vai pra reunião? Aquele cara que atende um pré-requisito. Sim. Ah, ele fatura tanto, ele tem tais problemas, ele tá em tal regime, sei lá, cara, define qual que é o pré-requisito, né? Sim. Começa a experimentação, né? Então esse é um ponto importante, definir pragmaticamente pré-requisito, né? E essa questão do rapport, que é legal também, né, Caio, que eu entendo você, é muito complexo, né? Porque Sim. a gente do outro lado tem uma pessoa que pode ser uma pessoa mais pragmática, mais Sim. analítica, pode ser uma pessoa que sinta a falta da risadinha e da piada, Sim. ou pode ser uma pessoa que se você fizer piada, ela vai achar você um idiota. Sim. Então aqui entra quase que um feeling e Sim. um pouco de prática, e não tem como você acertar, você não tendo esse costume, né? Uhum. Então é legal você jogar na tua zona de potência. Então, cara, se eu não sou um cara da brincadeira, não vou forçar a brincadeira. Eu penso assim E também. evitar assuntos polêmicos também, né? Não é hora de você Total. falar de futebol, não é hora de você falar de política, nada, entendeu? Tem que rolar uma conexão mínima ali com o cliente, mas assim, é difícil, né? Quando a gente fala de venda, a gente tá falando de processo, né? Mas Aham. essa parte é uma parte que, no meu ponto de vista, é feeling, entendeu? Não tem Aham. como você... É difícil, entendeu? E pensa pra um cara que, quando você recebe a indicação, você já tem o Aham. rapport feito. Pô, você conhece fulano, de onde você vem? Aí vai, flui, entendeu? Total. Agora, quando a gente tá falando de lead que vem da internet, não. Então, assim, é um desafio. Então, assim, já que eu tô começando, vamos colocar na posição, pô, eu sou um contador, tô começando esse jogo agora. Aham. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou inventar moda, entende? Então, eu vou fazer o simples, de repente, utilizar a região do cliente, às vezes é um lugar que você já viajou, alguma coisa do tipo. Eu tenho o hábito de olhar no Google meu negócio à frente, né, do escritório, então, às vezes, elogiar o escritório do cliente. São caminhos que são simples, dificilmente você vai errar. Se você tomar uma tabocada logo no início, você já se entendeu que o cara é o mais objetivo. Exato. Pode Se o cara acontecer. falar, não, fluir, pô, então de repente eu tô com um cara E às que vezes o cara vai ser mais pessoal, tranquilo. E às vezes o cara é pessoal. Porque muitas vezes você que tá do outro lado aí, você é o cara que empreende também. Então você tem seu ego e vaidade, né? Sim. Normal. Então assim, você tá acostumado a ser querido, né? Sua equipe, normalmente ela vai falar amém pra você. Do outro lado tá um empresário também. Então assim, é um momento onde a venda, ela precisa te desarmar, né? Você precisa Sim, estar desarmado, cara. sim. Se você tiver com ego, vaidade e tal, às vezes, como você falou, você vai puxar um assunto com o cara pode te dar um no meio e te cortar e falar, não, cara, então, eu vi aí, mas eu tô querendo alguma proposta, um preço. Se você for na linha, tipo, ai, que cara babaca, que cara idiota, então você esquece. Acabou. Não serve pra você esse negócio, entendeu? Então, e o que você falou é legal. Eu sigo na mesma linha. Eu também, cara, você conhece a gente aonde? Isso é uma dica legal. Eu já fiz muito trabalho de prospecção, Sim. entendeu? Então, na prospecção é mais complexo ainda, porque você bateu na porta do cara, você foi atrás dele e ele te deu uma chance. Então, eu costumava falar assim, cara, quando a gente te mandou mensagem, quando eu te mandei mensagem, o que chamou sua atenção? Por que você abriu aí a oportunidade pra gente conversar? Então, eu sempre partindo de um princípio básico, que é onde o cara chegou até a gente, né? Que é o que tu disse, ou por que ele se interessou na minha solução, já que eu Sim. fui até ele, mas ele me deu a oportunidade. E aí as coisas que você falou, região, às vezes conhece. Eu acho que é legal, uma boa dica de rapport. Mas beleza, saímos aqui dessa primeira etapa, né? O cara aí não conseguiu estabelecer conexão, pô, foi bacana, sei lá, mora numa região perto de onde que ele já conhece, Sim. pô, tudo lindo. Né? Aí agora acho que a gente tem que dar um próximo passo. O que você entende que seria o próximo passo necessário? No meu ponto de vista, é o momento mais importante da reunião, que é a investigação. Show. Que aí você vai entender a real dor desse cliente. Porque assim, ó, dentro dos cenários de um anúncio, que você de repente está falando lá de abertura de empresa, troca de contabilidade, etc., tem as dores que elas são comuns. Putz, às vezes o cara tá trocando de contabilidade, que o cara não dá atenção para ele. Tem aquelas dores que são comuns. Uhum. E tem o que em vendas, né, chama-se de objeção oculta. Existe também a dor oculta, né, que é o que o cara de repente não tá te falando, Legal. mas é muito importante para ele e é por isso que ele tá ali parado conversando contigo para te ouvir. Então, assim, esse período de investigação é o momento onde, nas minhas reuniões, e eu forço o meu time a fazer isso, é eu gastar mais tempo ali. Que se você fizer uma boa investigação, você entender realmente por que aquele cara tá lá, toda essa reunião dali pra frente torna-se muito mais fácil, tudo muito mais simples, né? A estrutura que a gente vai conversar aqui um pouquinho está num livro chamado Spin Selling, né? Que é assim, qualquer pessoa que tenha interesse em vender para B2B, no meu ponto de vista, deveria ler esse livro. Então, assim, e aí, assim, putz, entendi a dor desse cara. Putz, o cara tá aqui, vou dar dentro no ISAS, eu já peguei muito caso assim, né? A gente agendava uma reunião de troca de contabilidade. O cara falava, mas aqui meu contador é isso. Ele falava mal do contador dele atual, para poder fazer reunião com o cara que é nosso cliente. Na reunião comercial, o contador conseguiu descobrir que, na verdade, o problema era o cliente.
Era ele que não pagava as coisas em dia, era o problema, não era o contador. Mas como que você descobre isso? Perguntando. Você vai descobrir nessa etapa de investigação. Então, se você já entra numa reunião enviesado, putz, esse cara quer trocar de contabilidade, falou lá para a SDR que o contador dele que é ruim, então o que eu vou fazer? Vou demonstrar que meu atendimento aqui é o melhor do mundo. Putz, acabou, você vai cair no mesmo limbo. Sim. Talvez você até venda, mas não vai ser a melhor venda, com qualidade, daqui a pouco o cara tá dando o mesmo problema no teu escritório que ele dava no escritório passado. Então, a investigação é uma etapa fundamental. Como que eu faço a investigação? Com perguntas. Né? Então, eu vou fazendo perguntas para entender primeiro se é uma dor real e o quanto aquilo dói no cliente. Porque tem dor que não dói, né? Tem dor que é ruim, mas nem tanto. E tem dor que incomoda muito. Sim, sim. Então, no meu ponto de vista, essa é uma das etapas que a gente deveria estressar bastante dentro de uma reunião. E o que mais me chamou a atenção do que você trouxe aqui é essa dor oculta. Porque eu acho que para a gente conseguir gerar valor na reunião, eu tenho que ligar uma luz em algo que às vezes esse cara não estava olhando. Sim. E aí é onde ele vai me achar diferente. Sim. Por exemplo, e aí você precisa às vezes de informação na contabilidade para isso, né? Então vamos dar um exemplo hipotético, tá? Vamos supor que você está fazendo uma reunião com um cliente, coisas bestas, tá? Esse cliente às vezes não retira prolabore, ele não tira nem que seja um salário mínimo, né? Ele tira tudo como distribuição de lucros. Talvez ele não saiba que essa distribuição de lucros pode depois ser interpretado como salário disfarçado e possa ser tributado. Sim. Pergunta... Então, item 1. Pô, cara, aqui talvez o cara fique com medo. E aí, ou seja, ele não esteja consciente desse problema. É tipo quando você vai no médico. Sim. Entendeu? Você vai no médico achando que você tem dor de cabeça e na verdade você tá com um problema muito, muito pior. Você vai falar, caralho, eu não sabia que era assim tão sério. E aí eu acho que aqui a gente pode fazer um bom paralelo para isso, né? Então, se é um exemplo, pô, às vezes esse cara tá no anexo 5 do Simples e ele não sabia que ele poderia estar no anexo 3. Pô, ele não sabia. Então, todas essas coisas que você vai precisar de informação para direcionar e para dar luz e vai transformar sua reunião numa reunião mais interessante, realmente você precisa. Mas o fogo, né, Caio, aqui não é só perguntar, é saber perguntar. Exatamente. Perguntar. Fazer uma pergunta intencional, né? Aberta, de preferência, pro cara soltar. Porque assim, isso que é legal, né? Você não vai fazer muitas perguntas. Não. Vai fazer algumas perguntas. Só que assim, você vai perguntar pro empresário, cara, o que sei lá, vou dar um exemplo, cara, sua empresa hoje, questão de imposto, tem clareza de quanto você paga de imposto? Você pode explicar para mim o que você sabe sobre esse assunto? Acabou. O cara vai falar, cara, eu não sei, eu acho que é isso, eu acho que eu pago muito, tal. E aí você vai entender, ele vai falar um monte de coisa. Aí você vai, pô, isso aqui que ele falou é interessante, vamos aprofundar isso. Aí, é mais ou menos por aí, né? É exatamente por aí, e assim, um erro que acontece muito nesse momento é quando você pega, sei lá, uma dor do cliente, vou pegar esse exemplo que você deu do anexo, aí você já pressupõe que aquele é o problema e você, assim, para de fazer pergunta e conduz toda a sua reunião em cima daquilo. Por isso que é muito importante você saber se aquela dor é a dor real, se tá realmente doendo num cliente, e um outro erro além de identificador já seguir igual um desesperado, é o seguinte, putz, identifiquei a dor, agora eu vou falar tudo que eu posso fazer então. Não é momento de falar ainda. Vou ficar em cima do exemplo do médico que você falou agora. Quando a gente vai ao médico, o cara não fala muito. Pode notar, toda vez que a gente tá doente, vai no médico, o cara lá faz meia dúzia de perguntas, a gente responde, a gente não sabe o que tá acontecendo, e a gente fica naquela apreensão, e é exatamente essa sensação que o teu cliente tem que estar do outro lado. Por isso que tem um fator que de repente vai abraçar todo esse playbook que a gente tá fazendo, que é a questão da mentalidade, que é você se posicionar como o cara que tá ali para resolver o problema, que... Cara, eu tenho um remédio pra ele, então se eu sei, eu vou falar pra ele no final. Uma consulta médica funciona exatamente assim, né? A gente sai no final com uma receita. Eu tome e acredite. Ou não tome e continue doente. Então, assim, é essa sensação que o teu cliente tem que sair. Só que você não vai conseguir fazer nada disso numa reunião comercial se você não souber a dor do seu cliente. Você vai ficar falando de coisas genéricas, comuns. Aí é por isso que muitas reuniões comerciais acontecem. Chega no final da reunião, o cara fala, me manda essa proposta. Depois ele nunca mais te atende. Ele sumiu. Entendeu? Aí o contador não entende porque o cara sumiu. Sumiu porque você só foi mais um vendedor, mas alguém que conversou com ele, que de repente uma informação... Talvez ele até teria a mesma informação no Google, que aí tem um outro livro também bem bacana, que eu li tem acho que uns 2 anos, chamado A Venda Desafiadora, que dentro das técnicas que ele passa nesse livro, ele explica que você tem que... A cada reunião você tem que ensinar algo novo pro teu cliente. E algo novo é algo que ele não sabia. Então esse exemplo que você trouxe do Anexo, poderia se encaixar muito dentro disso. Aí é o momento que você começa até a encantar o cara, né? Mas assim, essa parte da investigação, no meu ponto de vista, é a principal. Eu também concordo com você, eu acho que é a principal. E tem um outro fator também que é legal que tu falou, que é o seguinte, olha só que isso é muito interessante. Ainda no exemplo do médico, né? Pensa o seguinte, ó. Às vezes, de forma preventiva,
a gente toma uma vitamina C, entendeu? Sei lá quantas vezes nos últimos 3 meses tomou uma vitamina C. Eu até tenho uma na minha mesa e eu esqueço de tomar, inclusive, né? Mas, assim, é legal você tomar, ok? Só que, assim, a prioridade que eu dou para tomar uma vitamina C, que é para prevenir ou para melhorar um ou outro indicadorzinho ali da minha saúde, é diferente de quando eu tô com uma dor de cabeça. Quando eu tô com dor de cabeça, eu quero resolver agora. Entendeu? Eu quero, cara, preciso sair daqui, vou na farmácia, compro lá um remédio, tomo, eu quero que passe. Sim. Eu não quero esperar mais. A vitamina C eu esqueço de tomar. Porque ela não dói tanto. Ela não dói, na real. Não. Entendeu? Isso é legal. Isso é uma parada interessante. Então, quando o contador ele vai lá e ele não consegue enxergar a real dor, o que ele vai oferecer é uma vitamina C, que Sim, todo lugar tem. perfeito. Meu atendimento é melhor. Legal, bacana. Mas, cara, a vitamina C, eu nem sei qual é a marca da que eu comprei, ela é commodity, entendeu? Tipo assim, cara, agora, quando você vai lá e consegue mostrar que o que você tá oferecendo pra esse cara não é uma vitamina C, é um remédio que vai resolver uma dor que às vezes, como o Caio falou, às vezes eu vou no médico, eu nem sei, cara, mas eu tenho um puta problema, eu tô com diabetes, eu nem sabia. Meu Deus, cara, o nível de importância que eu vou dar pra essa parada, altíssimo. cara, é altíssimo. Eu falo, mano, nossa, eu não sabia que eu tava com esse problema. E essa é a dor oculta, por isso que eu acho que foi muito legal você ter falado disso. Essa é a dor oculta que ela transforma, realmente ela muda a sua posição da cadeira do lado de contador. Sim. Você sai da vala comum e entra como conselheiro mesmo, Sim, né? e assim, tem assim, dando, sei lá, de repente algumas dicas de perguntas que cabe muito dentro de uma reunião. Lá a gente tem feito, inclusive, nas nossas reuniões comerciais, o seguinte: toda vez que eu identifico a dor do cliente, eu pergunto para ele o quanto ele quer resolver aquele problema. No nosso cenário, né? Muito normal o cara chegar e dizer que ele depende da indicação, aquela coisa toda. Perguntar, cara, mas o quanto você quer resolver isso mesmo ou não? Porque às vezes você tá tranquilo, às vezes não é um problema pra você. Você quer mesmo resolver isso? Quero. Você quer resolver isso quando? E quando eu faço essa pergunta, você quer resolver, o quanto você quer resolver, em qual momento você quer resolver isso, eu faço a pergunta e deixo o silêncio, aquele silêncio constrangedor mesmo, para entender que eu tô fazendo uma pergunta para ele e ele tem que me responder. E em alguns casos, eu até falo, cara, por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque isso aqui vai nortear o que eu vou falar com você nos próximos 20, 30 minutos. Se você falar para mim que você está conhecendo, tá tudo bem, cara, eu não vou vender para todo mundo. Mas se for realmente uma dor aí, eu vou te explicar como que você pode resolver isso. Na quarta-feira ou terça-feira passada, inclusive, em uma dessas reuniões, o cliente falou assim pra mim, Caio, eu quero resolver isso aqui pra ontem. E aí, dentro de uma estrutura de vendas, o que é importante? Essa etapa de investigação, quando você está identificando a dor, você está identificando para conseguir utilizar em algum momento, certo? Certo. Então, com essa informação, eu já sei. Então, se no final da reunião ele me embarrigar, que ele falar que ele vai pensar, eu vou bater nisso aqui o tempo inteiro com ele. Não, cara, você não falou que pra mim queria resolver. Aí a gente vai falar um pouquinho de fechamento, que aí daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Mas a etapa de investigação, assim, talvez para deixar mais claro ainda. Sabe como que eu aprendi? Eu tive um gerente chamado Thiago, que a gente chamava ele de Titico, que ele era pequenininho. Até hoje era. Então, assim, ele falou, cara, já assistiu o Pica-Pau? Eu falei, já. Eu falei, pra onde vai esse treinamento, né? Primeira pergunta do meu gerente é se eu assisto Pica-Pau. Ele falou, cara, você sabe aquela cena que o Pé de Pano e o Pica-Pau, eles estão num faroeste e aí eles vão fazer um duelo? Eu falei, sim. Ele falou, cara, o que acontece? Naquele episódio, o Pica-Pau ele vai andando colado nas costas do Pé de Pano. E aí... Acho que é Pé de Pano o nome do personagem. E aí... Só que é o seguinte, enquanto ele tá falando, ele tá pegando todas as munições da arma do outro. Então, quando ele tá chegando bem pertinho, quando ele fica longe, aí o Pica-Pau vai e corre e fica longe um do outro. Na hora que eles viram pra tirar, um tá cheio de munição e o outro tá praticamente sem nada. E aí ele, no desenho, né, ele derrota, o Pica-Pau vence. Então, dentro de um cenário de uma reunião comercial, a etapa de investigação é justamente isso. Você tá colhendo informações, você tá se municiando para quando você for apresentar sua solução, fechamento, etc. Você tem muita coisa para utilizar e o cliente do outro lado não tem nada. Então, é uma coisa que me marcou e que talvez possa... ajudar quem tá em casa, hein? Não, eu acho que tá muito massa essa conversa. Eu quero só falar uma última coisa ainda de investigação, que é legal. Um outro exemplo, na real. Eu tava conversando com o Fernando, inclusive, tem uma empresa de contabilidade, né? Que já veio aqui também e tudo mais. E vai vir, inclusive, nesse mês de um Cash Expert, ele também vai vir. Ele falou pra mim uma coisa de caso de uso, igual você conversou aqui, de reunião comercial. O que é interessante? Ele tem muitos clientes que ele adapta olha que interessante isso. Ele adapta o plano de contas do financeiro do cara para conseguir, por exemplo, vamos supor, eu tô numa reunião com uma empresa de serviços e ela tem áreas diferentes. Então, às vezes esse cara ele não consegue ter uma visualização de cada uma das áreas a nível de receita, a nível de resultado, a nível de despesas.
E o Fernando, ele faz uma adaptação no plano de contas do sistema financeiro do cliente, sei lá, usando sistemas de mercado, que permite com que ele tenha uma visualização por departamento. Cara, ele não sabia que era possível. O cara do outro lado, então volto de novo, é mais um exemplo dessa dor oculta. Então o que eu quero dizer é que existe N maneiras, né, de você trabalhar essa dor oculta, e você precisa ser um cara do outro lado que tem que dominar quais são os impactos que o seu produto gera no cliente, e se ele não gera, aí, meu amigo, você precisa trabalhar para que ele consiga gerar esse impacto. Aí é um outro rolê, né? Aí é um outro rolê. Mas, cara, muito top, muito bom essa etapa de investigação, concordo com você da importância disso. E agora vamos imaginar, cara, porra, velho, vi que eu consegui ajudar esse cliente, ele me entregou aqui exatamente aquilo que eu resolvo. Aí é o que você falou, né? Às vezes ali já de imediato eu já começo a entregar o ouro e quebro toda a estrutura da reunião. O que seria o ideal? Uma vez que eu captei, vi, consigo ajudar esse cara, perfeito. Dá até aquele tesão ali, né? Cara, era o que eu queria ouvir, o que ele falou. Como é que a gente pode prosseguir? Cara, você vai para uma parte que tem que ser objetiva, que é a apresentação do seu escritório. Então, então por isso que é muito importante você ter uma apresentação comercial. Se é nosso cliente e está assistindo e não tem uma apresentação, é importante que você tenha, porque essa apresentação aí é o momento que você vai compartilhar a tua tela. Então você vai apresentar teu escritório. Só agora. Então você percebe que a gente está falando de muita coisa antes de apresentar a tela. Então, aí sim, você vai compartilhar a tua tela e vai fazer uma apresentação rápida. Quem você é, de repente, rapidamente da tua história, do teu escritório, alguns clientes que vocês atendem. Então você vai usar ali, sei lá, uns 4 slides para poder fazer essa etapa. Essa etapa, que no meu ponto de vista, ela tem que ser rápida, porque senão torna-se palestrinha, torna-se cansativo o negócio. Então, beleza. Fiz a apresentação da minha empresa, aí agora você sim vai para uma outra etapa já, que é apresentar a tua solução. Então, todas aquelas perguntas, a dor que você identificou, você vai agora apresentar como que você pode resolver aquilo. Que é basicamente o que um médico faz, né? Vou ficar muito dentro desse exemplo aqui. Então, você vai explicar qual que é o remédio para aquela dor que ele apresentou para você. Nesse momento, é muito importante que você tenha um case. Alguém que, de repente, você já resolveu a mesma dor, que tinha o mesmo problema, você resolveu e qual é o resultado dessa empresa nesse momento? Nós que vendemos serviços é completamente diferente, porque quando você vende produto é uma coisa, né? Putz, tá aqui, você mostra, você vai para uma outra linha de diferencial. Quando você vende serviços, que é o nosso caso, você tá vendendo algo pro cliente que ele não tá vendo, não tem como ele pegar. Ele, de repente, ele vai fechar um contrato contigo e vai ter que esperar alguma coisa acontecer e tudo aquilo que você falou ser verdade. Então, a parte da solução, ela pode ser objetiva se você tiver feito a investigação correta. Fez a investigação correta? Apresenta a sua solução, apresenta a tua empresa, apresenta como você pode resolver aquele problema, quais são os remédios, apresenta alguém que já chegou com a mesma dor e você resolveu esse problema para ele, e concilia aí no final, óbvio, que aí a gente vai para a última etapa, que aí sim é a proposta, que é para falar de valores, né, o quanto o cara, de repente, ele vai ter que investir para aquilo. Então, você percebe que o maior tempo você passa aqui, para quê? Para que todas essas outras etapas possam ser mais objetivas, possa fazer mais sentido para o cliente e você consiga ancorar, de repente, um valor lá na frente, né? Total. E aí eu vou dar um zoom aí em cada uma dessas etapas aqui para a gente conseguir ajudar, mas olha só que massa o que o Caio falou, né? Imagina o seguinte, por que fala-se tanto de segmentação e você não entende, às vezes, a importância e nem os benefícios da segmentação, né? Porque quando você está vivendo essa realidade, você está jogando esse jogo, aí você consegue entender rápido. Sim. Aí você consegue entender por que o cliente da Moonfly que mais vendeu esse ano é um cliente segmentado em restaurante. Aí você consegue entender algumas coisas que as grandes empresas fazem. Pensa comigo o seguinte, você validou esse método aqui para médico, para restaurante, para arquiteto, para engenheiro, não importa. Quando você está conversando com o cliente do outro lado, você já tem uma ideia de quais são os problemas que ele tem. Sim. Porque ele é do mesmo nicho. Então, ou seja, não vai variar muito. Então, o restaurante, ele tem problema de controle de estoque, ele tem problema de cadastro de produto, ele às vezes bitributa um produto porque o cadastro está sendo incorreto. Só que assim, você vai fazer investigação normal. Só que você já vai saber mais ou menos o que você vai perguntar que vai gerar nesse problema. Beleza? O médico, ele vai ter os problemas dele e assim por diante. Você conhecendo o teu nicho, você já sabe mais ou menos quais são os problemas que ele tem. E aí tu vai perguntar para quê? Para buscar essa confirmação, se essa é a dor que o cara tá sentindo. Então quando você vai para a apresentação, que é o que o Caio falou agora, você vai conectar com a solução, cara, tua solução, ela tem que resolver aquele problema prévio. Senão não adianta de nada. Não adianta de nada. Então assim, é aquela coisa, né? Eu vi uma palestra ontem, inclusive de um cara, ontem à noite, que ele falava o seguinte, que para quem gosta de churrasco, né, tem o Wagyu, né, que é um corte de carne muito caro, né, 300, 400, pode chegar a 1.000, 2.000 reais. Cara, é excelente, beleza? 1 quilo de Wagyu por 50 reais é do caralho pra quem gosta de carne. Só que pro vegetariano não vale nada.
Não vale nada, entendeu? Então é excelente a oferta, é excelente o produto, é excelente a entrega, mas porra, cara, ele não dói pra ele, isso daí não come carne. Então isso aqui é uma parada muito legal. E aí quando você... Isso que eu acho que é o mais incrível de tudo, né? E esse podcast, na minha opinião, é muito valioso pra você, porque quando você entende isso, você consegue botar um nicho pra rodar. Você tem, cara, algumas reuniões que você aprende numa velocidade maior, entendeu? E, cara, você muda o jogo, cara. Sim. O cara muda o jogo, velho. O cara que entender essa formulazinha aqui, entender e conseguir conectar com a estratégia de marketing, gerar leads do nicho, cara, ele muda o jogo da empresa dele definitivamente. Sim. Porque pensa o seguinte, se a gente tá falando que a vender pro digital é completamente diferente de vender pra indicação, essa estrutura que a gente tá falando aqui, ela vai ser mais difícil ainda para quem tá falando com todo mundo, mudando o tempo inteiro. Porque uma hora você tá falando com um médico, outra hora você tá falando com um cara que é dono de uma indústria. Aí é o seguinte, você vai ter que ter um perfil, vamos dizer assim, de vendas mesmo, de comercial, muito elevado, entendeu? Porque você vai ter que ficar o tempo inteiro tendo que se reinventar. Aí pensa, você tá aprendendo a fazer uma coisa pela primeira vez. Se você faz 2 reuniões no dia, você tem que aprender 2 vezes o que bicho que tu é ali na frente. Então torna-se mais difícil. E óbvio, toda essa estrutura ela vai ser mais fácil se você sabe com quem que você está falando e para quem que você está falando. Não adianta nada você pegar toda essa estrutura que a gente está falando aqui, sendo que você não tem uma oferta interessante, você não sabe as dores do com quem que você está conversando, vai tornar-se muito mais difícil. Então esse caminho da segmentação pode ajudar na etapa de aprendizado. Sim, total, concordo com você. E aí, só passando para vocês brevemente aqui, o Caio falou da apresentação comercial. Eu acho que é importante, né? Essa apresentação, ela precisa reforçar a tua autoridade, né? Então, ali naquele momento, cara, olha, eu sou fulano de tal, tenho essa empresa há tantos anos, essa é a nossa estrutura, essa é a quantidade de clientes, a gente atende clientes grandes, olha isso aqui. Porque, assim, aí vai encaixar, eu tô emocionado, assim, de falar. Eu vou sair daqui e vou fazer uma reunião. Porque, assim, cara, é lindo quando isso se encaixa, é da hora demais. Porque você vai falar, cara, perfeito, cara, a gente atende clientes como você, e aí vai ser legal, entendeu? Vai falar de estrutura, falar de cliente, vai levar sua autoridade para ele. Então, assim, é importante, são elementos presentes que tem que estar na apresentação comercial, nessa etapa mais de autoridade, né, Caio? Sim. E aí depois a gente entra pra solução, que é o que tu falou, né, cara? Então, olha, cara, muitos clientes eu recebo aqui que tem problemas como os seus, a solução é essa, e tá aqui o case, 1, 2, 3 cases de sucesso. Cara, já era. Né? Ali você resolveu 80% da venda. 80%. Na verdade, a venda aconteceu aqui. Sim. Ou o cara comprou, ele não comprou aqui. Depois vai entrar em outros detalhes que a gente vai falar aqui. Mas não sei o que você acha, cara. Mas pra mim, a venda, a maior parte das vezes acontece aqui. Sim. Até aqui. Sim. Né? O que você acha? Concordo. Por isso que, assim, se você for um histórico generalista, é importante você ter ali uma casinha de cases. Eu tô falando com um médico, eu não vou apresentar pra ele, sei lá, o que eu resolvi por um cara, sei lá, de uma indústria. Não conecta, não tem nada a ver. Se você é nichado, isso facilita, como que a gente tá falando aqui. Sim. Então, sim, a venda, ela vai se concretizar ali, porque, novamente, o cara tá sentindo uma dor que às vezes é um imposto muito alto, você tá demonstrando pra ele um case que você resolveu isso, o quanto o cara tá conseguindo economizar no mês. De repente, se tiver o que essa empresa fez com aquele imposto que ele não pagava, esse cara pagava 20 mil de imposto, agora ele tá pagando, sei lá, 5, com esses 15, ele tem conseguido investir na estrutura dele, contratar mais funcionários, enfim, aí você vai conectando com outras coisas que ao longo da reunião você consegue pegar ali com toda certeza, né? Então, esse é o momento que, assim, você percebe na cara do cliente, quem faz reuniões há um bom tempo, você fala, putz, eu encaixei, ou você fala, me perdi aqui, aí vai muito dessa competência de conseguir mudar esse jogo, mas a venda ela pode acontecer aí ou não, entendeu? Com toda certeza. Porque ali o cara comprou a ideia, pelo menos, depois vai ver budget, mas ali a e ideia o lance da apresentação é até legal pra amanhã ou depois, se não for você mais que está fazendo a reunião comercial. Total. Putz, estou fazendo as reuniões, mas sei lá, não tenho tempo pra fazer isso, vou colocar uma outra pessoa para executar a reunião comercial. Você tem um norte, você tem quase que um mapa mental ali pra pessoa, que às vezes não vai ser tão bom tecnicamente, na questão contábil, igual a você, mas essa pessoa sabe de vendas, essa pessoa sabe utilizar essas técnicas, sabe conectar o case com a solução, e aí você facilita até o tempo de aprendizado de quem vem depois, né? Sim, sem dúvida. E você do outro lado aí, cara, você precisa ser inteligente para pegar o que a gente tá falando aqui, separar os exemplos e aplicar para teu contexto, tua realidade, né? Sim. Porque eu vejo que muitas vezes a galera também peca nisso. A gente tá falando de imposto, a gente tá falando de nicho médico, porque é mais simples pra gente falar sobre isso. Sim. Cara, adapta pra tua realidade. Pega o contexto que a gente tá trazendo aqui, adapta pra tua realidade, pelo amor de Deus. Entendeu? Mas eu não sei fazer o cara economizar imposto, então não serve pra mim. Vou te falar uma coisa, cara. Vou te falar uma coisa. Você, por favor... Pega o podcast número 1 nosso e vai maratonando. Precisa aprender alguma coisa, não é possível, cara. Você precisa ser inteligente, falar, cara, se eu não sei o que eu sei fazer, o que eu resolvo de problema, encaixa
na estrutura que a gente tá falando aqui, porque você precisa se ajudar, antes de mais nada, tá bom? Beleza, Caio, passamos aqui por essa etapa. Porra, cara, muita coisa já aconteceu. E aí, acho que vale a pena a gente introduzir aqui que... Eu não sei o que tu acha, mas eu acho que a partir daqui a gente tem 2 caminhos. Sim. Que a gente tem aquele caminho, talvez, de uma venda que acontece em uma reunião, já apresenta solução, valores e preço. E tem aquela... o tal do R1, R2, né? Que a gente vai fazer essa primeira reunião para gerar essa confiança no talo. Cara, e aí a gente vai para uma próxima reunião de proposta. O que você entende, né, que diferencia cada caso? Queria que a gente falasse um pouquinho sobre a partir daqui, cara. Apresentei, o cara comprou a ideia, agora eu vou para a parte de proposta. O que você entende sobre isso? O que você pode contribuir? Como que a gente pode desenhar esses próximos passos? Cara, o que eu entendo é que é o seguinte, antes de falar de valores, etc., é muito importante o cliente entender o que vai acontecer caso ele feche. Cara, é o seguinte, você entendeu o projeto? Você entendeu o que eu falei aqui? Você tem alguma dúvida de como que vai ser? Antes de valor. Antes de valor, entendeu? Tá. Porque é o seguinte, um erro comum é o seguinte, fiz tudo essa parte, gostou, putz, aí eu já apresento valores. Só que o cara tá cheio de dúvidas, entendeu? O cara tá cheio de dúvidas. Hoje, assim, cada vez mais falar de vendas tá legal, né? O mercado tem gerado muito conteúdo para isso e é importante que realmente tenha. Só que às vezes tem a sensação que deixa cada vez mais as pessoas mais confusas, entendeu? Por isso que o contador ele tem que filtrar tudo isso que a gente tá falando aqui e conseguir ir no melhor caminho para ele. Porque assim, o cliente entendeu o seu projeto, porque às vezes o cara não entendeu. Aí, assim, é quase que uma questão psicológica. Você não pulou uma etapa na cabeça do cara, você não fechou aquela última porta, né? O mercado tem utilizado bastante esse conceito, né? E aí você já vai falar de valores, o cara vai ter 2 dúvidas, o cara não tá nem seguro se sim ou se não. Então, no meu ponto de vista, é entender se aquilo tá claro pro cliente. Talvez é um momento de você fazer uma outra pergunta, se o cliente também entende que aquilo resolveria o problema dele. Legal. Né? Pô, cara, tudo que eu te apresentei aqui, você acha que resolveria o seu problema? Você acha que se tivesse contratado o meu escritório de contabilidade há 1 ano atrás, dentro de todo esse escopo aqui, você acha que você estaria talvez com o problema que você falou pra mim lá na frente, no começo ou não? E aí você vai ouvir o cara. Porque ao ouvir o cliente, aí você vai... no feed também começar a entender um pouquinho se eu apresento ou não valores pro cliente. Porque às vezes o cara vai chegar no final da reunião e vai falar, cara, não era o que eu tava buscando, cara, não é isso. Não vale a pena você abrir valores pra esse cliente, entendeu? Claro, tem como você evitar uma série de problemas no fechamento lá no início. Putz, não vou fazer reunião se não tiver todos os donos na mesa. Existe todo esse contexto? Existe. Mas vamos lá, você ainda nem tá fazendo... Vamos pensar num escritório que tá começando isso. Sim. Você não tá nem fazendo reunião comercial ainda. Beleza? Você começou, você fez 2, 3 reuniões na vida com lead que vem na internet. Então, faz o fácil inicialmente. Depois, aí é válido você avaliar. Putz, estou fazendo uma reunião com uma empresa que, cara, ela tem 4 decisores, é um escritório, uma empresa muito grande. Você já sabe que você não vai fechar ali naquela primeira reunião. Então, se eu já sei que eu não vou fechar na primeira reunião, eu vou focar muito em gerar valor e me posicionar como um especialista para tal. Valores vai ser o menor dos problemas, se você conseguir fazer bem essa etapa aqui. Não, eu estou conversando com um cara que ele é o único decisor. Por isso que a pré-qualificação é importante. Sim. Putz, estou conversando, só tem esse cara que decide. Tem mais ninguém que influencia. Então eu vou gerar valor e eu vou, a depender de como eu fizer a minha reunião comercial, executar ela, no final eu consigo já dar um fechamento nesse cara para trazer um fechamento para agora ou não. Isso muda muito a partir do ticket também que você está oferecendo. Sim. Quanto maior o teu ticket, maior tende a ser o ciclo da sua venda. Quanto menor o ticket também. Claro que existem as suas exceções, né? Existem as suas exceções de, conseguir fechar um ticket alto na primeira reunião, aquela coisa toda, sim, mas, em regra, empresas com ticket maior vão demorar um pouquinho mais para fechar, e faz parte, beleza? Por isso que é importante os combinados. No final, se você entender que você vai para uma segunda reunião, eu vou para uma reunião de follow-up, então faz um combinado com o teu cliente. Cara, vamos lá, eu vou te apresentar os valores aqui agora, que eu entendo que você vai ter que levar lá para tua diretoria ou pro teu sócio, alguma coisa do tipo. Mas o que eu quero? Um feedback seu já, você tá aí, eu quero que você me dê um termômetro. Você acha que a gente, de 0 a 5, você acha que a gente tem chance de avançar ou não? Se o cara te falar 3, eu já nem marcaria a segunda reunião. Porque 2 coisas aconteceu. Ou você mandou muito mal na tua reunião comercial, ou o cliente não entendeu absolutamente nada ali do que estava acontecendo. Então é importante até você entender isso. Pô, cliente, ou eu não me fiz claro, ou... Cara, aconteceu alguma coisa aqui durante esses 50 minutos. Beleza. Vou para uma segunda reunião, então já sai dali
Que aí lá nos SaaS, esse era um erro que a gente pegava muito. Putz, vamos mandar a proposta e o cara some e aí você não tem mais ponto de contato. Cara, já deixa a sua segunda reunião agendada com esse cliente, um invite feito, firma o teu compromisso com o cliente, fala, cara, é o seguinte, eu sou um empresário igual a você, ô João. Cara, se eu tô falando que a gente vai voltar amanhã, no final do dia, cara, eu preciso do seu compromisso de estar aqui comigo às 2, 3 horas, seja lá o horário que você marcou. Porque senão eu sou refém de agenda igual a você. Então, assim, eu não quero perder meu tempo, nem quero que você perca o seu. Cara, a gente vai voltar para a segunda reunião? Vamos, beleza. Aí você já sai com um termômetro dali. Se a reunião foi boa ou não, se esse cara tem uma chance de fechar ou não, você já tem um feedback da proposta. A sua segunda reunião, ela tem que ser só realmente para falar sim ou não, dúvidas, valores. Aí você vai para uma etapa de negociação. Você não vai voltar do zero, né, tudo que aconteceu. Sim, total. E aqui eu acho que para ajudar você aí do outro lado, tá? Eu entendo que tem dois caminhos que podem ser seguidos a partir desse momento. Pô, o cliente... Você fez o que o Caio disse, né? Cara, é isso que você tá buscando, faz sentido. Se faz sentido, cara, eu vou partir para uma proposta. Você vai perguntar isso. Fechou. A partir daqui tem dois caminhos, né? Porque conhecendo empresas de contabilidade, até mesmo onde eu trabalhei, como é que funcionava? E aí vamos tentar exercitar isso junto. Vamos tentar exercitar isso junto. Cara, você é um cara que você tá fazendo uma reunião com uma clínica médica do Simples Nacional, fatura, sei lá, seus 100 mil por mês. Você já sabe mais ou menos qual é o tempo gasto para atender esse cliente. Né? O lance é que muitas vezes, como você acaba não tendo controle sobre como pode dizer, controle sobre o cliente que está entrando, você não vai ter, às vezes, um material pronto para essa clínica. Mas se você tiver, você já conhece o nicho, a complexidade é relativamente baixa e tal, você já tem tudo que você precisa para compor um orçamento, eu entendo sempre que o ideal é apresentar o orçamento na primeira reunião. Mas essa é uma realidade muito pequena do mercado. Sim. Eu tenho um amigo meu que tem uma empresa de contabilidade, o Daniel, inclusive, já veio aqui. Cara, ele é gigante para restaurantes. Ele já falou para mim, Matheus, para mim, acho que uma das coisas que muda muito para mim lá, a gente tem condições de apresentar a proposta na reunião. Por quê? Porque ele já conhece do nicho. Então, ele já sabe, cara, esse restaurante aqui, ele tá nesse formato, tal. Ele já entra na reunião com a proposta pronta. Sacou? Só que assim, quem que vai conseguir fazer isso? Quem já tem um conhecimento de quem tá do outro lado, sim, conhecimento de mercado prévio. Talvez com plano A, plano B, plano C, exatamente, que seja. Até para facilitar, né? Até para facilitar, exatamente. Só que o contador, muitas vezes, por ele atender justamente de forma muito generalista, ele não consegue... Não. Muitas vezes ter essa visão. Se você consegue, você acha que você está coberto, você está seguro. O que é coberto? Eu não vou trabalhar no prejuízo? Show, vai. Se não tem nenhum problema. Pô, o cara chegou até aqui, faz sentido? Faz. Legal, cara, a partir de agora eu vou precisar de algumas informações técnicas para compor um orçamento personalizado para ti. E aí você vai trabalhar num formato que a gente chama no mercado de R1, R2. A primeira reunião foi com o objetivo do cara comprar a tua ideia, comprar teu método, comprar a tua empresa. A segunda aí sim é quando você vai levar uma proposta. Que é o que eu acho que vai... Isso aqui vai ser o caminho natural para a maior parte dos empresários de contabilidade. Pô, se a empresa ela tem uma maior complexidade, como o Caio falou, um ticket médio maior e tal, cara, você precisa estimar horas, não tem jeito. Não. Você vai ter que caminhar para um caminho assim. Cara, eu vou precisar pegar seu PGDAS, últimos 12 meses de faturamento. Aí vai depender de critério de precificação de cada um. Pô, pegou, montou a proposta e tal, cara, legal. Vai pra reunião e é como o Caio disse, é uma outra reunião. Essa reunião é tipo assim, cara, pô, primeiro, obrigado por você ter mandado as informações, mas olha que legal nesse processo. Se o cara te mandou as informações, porque é um bom sinal. Cara, é um ótimo sinal, o cara tá muito afim, entendeu? Senão ele não mandaria. Então, tu vai pra esse outro caminho, que é o caminho de uma segunda reunião pra proposta, tá? Que eu acho que vai ser um caminho natural pra uma boa parte, principalmente se você quiser atender clientes um pouco mais complexos, eu acho que é bem natural. Beleza, nos dois casos, importante, né, Caio? Nos dois casos aqui, é uma coisa desconfortável a apresentação da proposta, do valor, né? Porque ali do outro lado tem alguém que está querendo, muitas vezes, pagar menos. Né? Como que você entende que esse momento pode ser um momento melhor para quem está executando, que não tem esse costume, né? Porque você apresentar um preço, você está cobrando ali 1.000, 2.000, 3.000, aí o cara fala, pô, tá muito caro. Isso aqui, para quem não está acostumado, puta, é uma dor, entendeu? Receber esse feedback, né? O que você entende, na sua experiência, que pode ser feito para minimizar a dor que é esse momento? Cara, aí assim, se a gente fosse falar de objeções, a gente poderia ter um podcast só pra falar de objeções, né? Que são tantas formas de você sair, são tantas variáveis, mas assim, o que eu vejo, cara, que é uma coisa que é quase que, não vou dizer 100%, mas sei lá, 99% de crenças de quem tá executando a reunião. Sim. Entendeu? Uma crença limitante mesmo. Putz, eu vou fazer uma proposta, sei lá, de 1.000, 2.000, 3.000 reais, só que você já entra tão pequeno, você já entra com a crença que de repente você tá arrancando dinheiro do cara, de putz, e se alguém vir cobrar mais barato? E se aí sua cabeça enche do tal do e se,
Que aí é o momento que às vezes você até fez uma boa reunião. Só que na hora de ganhar um 10, você se apequena. Por isso que é muito importante você estar seguro do que você está vendendo, do que você está oferecendo, de como você vai resolver, de que você não está tomando prejuízo, de que o cliente também não está entrando numa furada, entendeu? Porque isso aqui vai te empoderando de, neste momento, você estar seguro para lidar com as objeções. Show. Porque as objeções, elas sempre vão existir. Beleza? Há quem diga, né, que quando não tem muitas objeções é porque você fez uma boa reunião, né? E quando tem muitas objeções é porque a sua reunião não foi tão boa assim, né? Pode ser que sim, né? Como pode ser que não também, mas você tem que estar preparado para esse momento. E no momento que o cliente for brigar pelo preço, por isso que é muito importante você realizar todo esse processo que a gente falou aqui de forma, assim, bem executada. A dependendo do que está levando de economia para o cliente, a depender do risco que você está evitando ele ter. São nesses momentos que você consegue ancorar o seu valor. A conta, para quem vende terceirização, o quanto ele estaria investindo com um funcionário, além do investimento que ele vai ter para lidar com a gestão do preço, né? Além dele ter que contratar um funcionário, ele vai ter que fazer a gestão dessa pessoa. Então você vai conseguindo ter justificativas, vamos dizer assim, né, para dizer que não, cara, não é que a questão de estar caro ou não, ela torna-se muito relativa nesse momento. Por isso que é importante, primeiro, você está preparado mentalmente para o momento da objeção, estar muito seguro com o que você está oferecendo, e o teu preço, é óbvio, seu valor ser coerente, né, com o que você está entregando. E aí é nesse momento, Santos, que lá no ISAS, eu vi história de contabilidade vendendo, às vezes, para o mesmo perfil de cliente, só que um vende um honorário de R$600 e o outro vende um honorário de R$2.500, R$3. Cara, para a mesma empresa. Cenários muito parecidos. Você fala, cara, por que um consegue vender para R$2.500 e outro para R$600? Por quê? Com toda certeza. Existe um processo durante essa condução e no momento de valor, o cara também está muito seguro com o que ele está entregando. Sim, sim. E aí eu acho que, trazendo um pouco da minha visão, né, sobre todo o processo, todo mundo quer cobrar melhor, todo mundo quer vender com boa lucratividade, todo mundo quer ter resultados, só que muitas vezes, aí é minha visão, tá? O Caio me conhece também, né? Sim. Cara, as coisas têm que existir uma contrapartida. Sim. Então assim, cara, o meu preço ele é maior que o do mercado. Tem que ter uma explicação de por que ele é maior. E essa explicação, inclusive, para mim. Entendeu? Pro Matheus, cara, por que eu tô cobrando mais? Que entra no negócio das crenças, né? Entra no negócio da crença. E como que eu trabalho crença? Pra mim, eu trabalho crença fazendo a minha parte. Sim. Pô, cara, então eu invisto pra caramba em tecnologia, invisto pra caramba em desenvolvimento de pessoas, invisto pra caramba em marca, invisto pra caramba em estrutura, a gente tenta melhorar nosso atendimento a cada dia, que a gente é obcecado. Cara, pô, é maior esforço, cara. Então, do outro lado, isso vai ter que ter uma recompensa na precificação. Não é que eu tô sendo malandro de querer cobrar mais e aumentar só lucro, porque isso não é sustentável. E aí é lógico que você fica com a mente de sabotador mesmo. Sim. Porque, pô, cara, quando você mesmo do outro lado, você não acredita que o teu produto vale aquele valor, como que você vai sustentar aquele preço com o cliente? Sim. Agora, eu acredito que meu produto vale aquele valor, meu serviço vale aquele valor. Por quê? Porque eu faço isso. E, cara, ele vale, entendeu? Então, na minha cabeça tá claro que ele vale. Se na sua não tá, é porque, primeiro, talvez eu não esteja fazendo por onde. Sim. Entendeu? Isso é um ponto importante. Cara, então por que o meu produto demora um determinado prazo? Eu tenho uma explicação pra isso. Por que ele tem uma expectativa X e o mercado tá falando que a expectativa é isso? A minha expectativa é certa, eu tenho como comprovar. Por causa disso. Cara, o mercado fala errado, por isso que um monte de cara quebra a cara. Então, eu tenho como explicar cada coisa, que é aquilo que vai gerar uma objeção. Mas não é explicar pra ser malandro pra ganhar uma venda. Não, é explicar porque é a realidade. Sim. Né? E aí eu acho que, pra mim, funciona. E o cliente pode até não fechar com você, mas você sai em paz da reunião. Você sai em paz e ele sente, cara. Sim. O cliente do outro lado, ele sente quando você tá ali só pra fazer uma venda pra ele. Sim. Entendeu? Então, por mais técnica que você use e tal, no final a coisa tem que ser verdadeira no meu ponto de vista. Porque ela, não verdadeira, ela pode ter um sucesso de curto prazo, mas ela não vai ser perene. Sim. Entendeu? Você vai se ferrar em dado momento e aí, assim, aí a gente vai ter que entrar em outro papo também. Porque as coisas não são sustentáveis. Agora, quando você tá trabalhando com a verdade, você acredita no seu produto, você tá trabalhando para ele ficar melhor mesmo, cara, aí sim eu acho que é onde você precisa estudar como é que você faz para que o cliente perceba ele melhor. Só que para o cliente perceber ele melhor, ele precisa realmente ser melhor. Se ele não for, velho, aí a gente tem realmente um problema estrutural, entendeu? Que aí venda nenhuma vai resolver problema de produto Técnica ruim. nenhuma, nada. Técnica nenhuma vai resolver produto ruim, vai resolver solução ruim. Se você tem um serviço que não é competitivo com o mercado, você precisa olhar para isso também. Mas, cara, eu acho que aqui a gente tem tá olhando pro meu tempo, aqui a gente tem um passo a passo
Muito bom, cara, muito bom, né? E aqui, é claro, né? Não tem nenhum lugar do universo vai sair de um podcast e vai virar craque, mas Sim. com certeza muitas tarefas aqui você pode executar amanhã, né? E acho que ficou um playbook bem prático, né, Caio? No geral, assim, no final, depois disso, aí é um momento que todo vendedor ama, né? Que é quando a venda acontece, o sino Sim, toca, né? Sim, exatamente. E é isso aí, né, velho? O que mais você poderia dizer que são pontos importantes pra gente caminhar pra conclusão aqui, né, desse processo todo? Beleza, assim, observe que tudo que a gente falou aqui é bem técnico, né? Sim. Muito técnico. Então, assim, tem uma coisa, né, vamos dizer assim, que no meu ponto de vista ela abraça tudo isso, que é a questão da mentalidade, porque é o seguinte, todo vendedor, e independente de qual cenário você está, se você é o closer dentro de sua de contabilidade, ou se você é o contador que está executando essa função, olhando para o cenário que é o seguinte, até ontem eu vendia muito pela indicação, eu era o cara, todo cliente fala lá para mim assim, cara, cada 10 que chega aqui, 9 eu fecho. Se a gente ganhasse R$1 toda vez que eu ouvisse essa frase. Sim. Então, assim, beleza, eu tô entendendo, eu tô entrando num universo diferente que é o digital. Uhum. Então, são jogos diferentes. No meu ponto de vista, além da técnica, que é o que a gente tá falando aqui, o contador ele precisa, nesse momento, ser muito resiliente. Total. Porque senão, o que vai acontecer? Talvez ele até pegue essa questão técnica que a gente falou aqui, o cara faça uma colinha ali, tente. Só que se ele faz 1, 2, 3, 4, 5 e as coisas não acontecem, aí o cara desiste. Uhum. E às vezes aquela sua primeira venda no digital, às vezes era a próxima reunião que você ia fazer. Entendeu? Uhum. Só que aí você desistiu. Então, assim, lá mesmo, tem até um cliente nosso que veio aqui, né, que é o Luiz da Revisora. Uhum. Eu lembro muito no início, né? Putz, quando eu fiz a venda pra ele, foi legal porque tanto ele quanto o pai dele falou, putz, Caio, o pai dele falou uma coisa muito engraçada pra mim. Ele falou, Caio, olha, eu assim, muito bonito tudo que você me falou, mas eu não tô acreditando em nada. Eu só vou acreditar quando as coisas acontecer, né? Quando as coisas forem práticas, né? E a gente sabe que a prática, ela é um cenário bem distante do que a gente tá falando aqui. Então, acho que assim, um conselho pra quem é contador, vai pra esse jogo, é não desistir, cara. Entendeu? É não desistir. Porque se você desistir, talvez seu concorrente que é menor do que você, o cara não vai desistir, entendeu? E ele vai abraçar, às vezes, no final do dia, um cliente que poderia teria todas as condições de você estar atendendo ele, e o cara ele só foi um pouquinho mais resiliente. Então, a técnica é bom em vendas, é fundamental, mas é preciso resiliência, até mesmo porque a gente está falando de você lidar no dia a dia com o pior sentimento do mundo, que é a rejeição. É você fazer uma baita reunião, você dedicar seu tempo, pensa às vezes vamos pegar um contexto de pré-vendas, você pegou lá, você estudou a empresa do cara, o teu SDR fez um baita trampo, ou você mesmo tá fazendo essa dobradinha lá, estuda o cliente, entra na reunião preparado, leva um case, acredita pra caramba no que você tá falando, faz um preço justo, às vezes dá desconto, faz uma coisa e o cara não fecha. Porque não é uma ciência exata. Sim. Por isso que a resiliência, no meu ponto de vista, e a mentalidade, que é um pouquinho do que a gente falou aqui, ela vai abraçar toda essa questão técnica que a gente já falou. É por isso que tem gente que vence e tem gente que não vence em vendas. Entendeu? Porque acredita demais. Total. Mandou muito bem, cara, muito bem. Eu já passei por isso, não é brincadeira, passa até hoje. Mas, cara, isso aqui eu vendi. Esse aqui eu vendi, cara. E o cara sumiu. E o cara some, eu vendi errado e tal. E aí, eu acho que é isso, não tem... Você nunca vai ganhar todas, né, cara? Dependente do tempo, quando você pratica, acho que faz parte de um exercício contínuo e infinito, né? Mas tudo que o Caio colocou aqui é muito pertinente, inclusive legal você trazer do caso do Luiz, né? Cara, o Luiz já vendeu, sei lá, mais de 40, 50 mil reais. Com certeza. Ele fatura hoje recorrente através desse processo, é um excelente case. Cara, por ano o Luiz fatura pelo menos 600 mil reais, o que veio da internet, é um cliente que tá com a gente há 3 anos. E a gente sabe que é um cara que tá toda hora aplicando um monte de coisa, né? Exatamente. E eu espero que ele esteja assistindo esse podcast, se tiver, comente aí, Luiz. Cara, eu espero muito que vocês tenham curtido, na minha opinião, um dos melhores podcasts sobre esse assunto. Na verdade, eu acho que a gente nunca entrou em tantos detalhes assim. E eu acho que aqui você tem condições de chegar na reunião comercial ideal de uma empresa de contabilidade. Tem um caminho, pelo menos, né? Tem um caminho pra isso. Acho que vai ser esse o título desse podcast. Caio, muito obrigado, cara. Valeu, Matheusão. Arrebentou, contribuiu demais. E você que tá com a gente até aqui no final, reforço, cara. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você quer conhecer mais sobre a Moonflex, links estão aqui na descrição se você não conhecia. A gente tem uma comunidade Moonspace. A comunidade, vale a pena dar um destaque para isso, né? Lá a gente traz uma aula ao vivo todos os meses, tem inclusive a aula do Caio lá no Moonspace, e é um conteúdo para você que talvez não tá no momento de contratar a Moonflex, mas você quer aprender mais sobre. Entendeu? Você pode conhecer o Moonspace, os links estão aqui na descrição. Se vemos na próxima quarta. Caio, mais uma vez, muito obrigado. Essa câmera aqui do meio pra gente dar um tchauzinho pra galera. Próxima quarta-feira, meio-dia, eu te espero aqui. Esse conteúdo foi foda, não esquece, deixa o seu like, se inscreve, comenta, compartilha, faz aí
cacete A4 para ajudar a gente. Valeu? Tamo junto. Valeu. Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí pra você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflex Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um Flex Space com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast, porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no Flex Space.